Olá, hoje vamos dar continuidade ao modelo de negócios Canvas e vamos falar sobre proposta de valor. Esse campo é tão importante que você pode inclusive começar o seu modelo de negócios por ele. Então, o desenho dessa proposta de valor pode ir ao encontro de um segmento de clientes previamente definido, ou você já tem um segmento de clientes pré-definido e você coloca essa proposta de valor que se encaixa com o perfil desse tipo de cliente. Então nós temos aqui que a proposta de valor é como se fosse um analgésico, é um remédio para dor para o seu cliente. É o motivo pelo qual seus clientes vão escolher a sua empresa ou outra. Então a melhor forma de você memorizar o que é uma proposta de valor é aquilo que vai diferenciar você dos seus concorrentes. Então, dentro da proposta de valor, você tem uma subdivisão do modelo de negócios, que são algumas formas, alguns meios que você consegue definir essa proposta de valor, que é aquilo, mais uma vez, que vai te diferenciar dos seus concorrentes. Então, você tem que criar um encaixe entre o que o seu cliente quer, o que o seu cliente procura e aquilo que você vai entregar. Então aqui do lado direito, nessa parte aqui de cima superior, onde está o círculo, você começa listando quais são as tarefas do seu cliente. Então tudo que ele tem que fazer e que ele não gosta. Logicamente dentro do nicho que você pretende atuar, dentro do nicho que você pretende vender. Então, por exemplo, se eu estiver falando de alguma coisa relacionada a finanças, o que o meu cliente deve fazer de tarefa que ele deve realizar no quesito de finanças? Ele tem que controlar os gastos, ele tem que pagar imposto, ele tem que controlar o orçamento da família, ele tem que pagar cartão de crédito, ele tem que proteger o patrimônio da família frente à inflação que está crescendo, ou algo do tipo. Então, tudo aquilo que o seu cliente tem que fazer. Depois você lista as dores do seu cliente. Então, o que acaba trazendo um pouco de aflição para o seu cliente? Os preços das coisas estão subindo, meu salário não sobe, eu estou perdendo poder de compra. Eu estou deixando o dinheiro parado, estou deixando de ganhar dinheiro. Tudo isso são as dores do seu cliente. E na parte superior do círculo, você tem os ganhos. O que o seu cliente espera ganhar, que ele espera receber quando essas tarefas são bem executadas e tudo isso é resolvido. Ele pretende ter segurança patrimonial, ele pretende ter o futuro garantido, a faculdade da filha pago, poupar dinheiro para uma viagem. Então você tem que fazer essa tarefa de fazer um diagnóstico do seu cliente, um diagnóstico do seu público-alvo, fazendo as tarefas que ele precisa executar. Eu estou falando de comida, ele precisa de comer, ele precisa de sair, ele precisa de escolher um cardápio, ele precisa de pagar pela entrega. Então vou fazer o iFood. Então pense em coisas que podem suprir as necessidades, as dores que o seu cliente tem, e de uma forma que você liste isso através de um estudo. Liste as tarefas que ele tem que fazer, liste as dores, o que é ruim, o que é chato de se fazer e quais os ganhos que espera-se ter para esse cliente quando essas tarefas são realizadas, esse produto já é desenhado e entregue. Então, a título de exemplo, as tarefas do cliente podem ser funcionais, realizar ou terminar uma tarefa, pode ser social, tentar melhorar a aparência para ser mais bonito, pode ser emocional, da estética, segurança, bem-estar. Então, essas tarefas podem ser de diversas coisas, não precisa só ser o executar, o fazer. Às vezes, você pensa social, precisa de ter amigos, precisa de arrumar um relacionamento, o pessoal desenha, vai lá e faz o Tinder. Então, esse mapeamento é muito importante. Já as dores, de forma geral, você pode descrever tudo aquilo que incomoda o seu cliente de alguma forma. Pode ser parte financeira, emoção, parte de risco. Então pense o seguinte, o que o seu cliente tem que fazer, ele acha que demanda muito tempo. O que faz o seu cliente se sentir mal, frustração, incômodo, coisas que lhe dão dor de cabeça. Eu, por exemplo, detesto ter que sair para levar meu carro para revisão, porque é um transtorno muito grande. Então o que uma concessionária poderia fazer? Um serviço de vir buscar o carro. E quando você faz isso, você começa a se encaixar com o que o seu cliente quer. Então você procura. As soluções atuais que já existem estão deixando de satisfazer o cliente?
Todos os serviços, todos os concorrentes são completos. Então, às vezes, não seria um negócio muito legal de você entrar ali. Mas eu tenho certeza que o concorrente está deixando alguma lacuna, tem alguma deficiência. Pensa também em quais são as principais dificuldades e desafios que o seu cliente encontra. Às vezes ele tem que entender como a coisa funciona. Tem que entender como funciona o investimento na bolsa de valores, nos seus mínimos detalhes, para eu conseguir ter algum ganho. As dificuldades de fazer algo, aquilo que ele apresenta resistência. Então entender quais são essas dores, uma coisa bem psicológica assim mesmo, você entender o que incomoda o seu cliente. Você tem mais essas outras perguntas que podem ajudar a balizar você nesse mapeamento dessas dores. Então você se pergunta quais consequências sociais negativas o seu cliente encontra ou teme. Perda de poder, confiança, status, humilhação. Quais riscos? Financeiro, social, técnico, ou que pode dar muito errado. O que tira o sono dele? Grandes questões, filosofia, humanidade. Quais são as suas preocupações? Quais erros comuns seu cliente comete? Ele tenta consertar as coisas sozinho e estraga. Então, serviço de assistência, de marido de aluguel, coisa do tipo. Que barreiras estão impedindo o seu cliente de encontrar soluções? Às vezes é o custo de investimento muito alto, a curva de aprendizado, então ainda não está naquele momento de encontrar a solução, resistência à mudança. Então você lista. Então a tarefa é você listar essas dores das maneiras mais específicas, mais abrangente que você conseguir. Então você vai desde o todo, desde o grande até a partezinha mais específica, porque às vezes você consegue modular uma proposta de valor bem bacana para o seu cliente. Aqui, da mesma forma, você pode também utilizar essas perguntas para balizar a sua lista aí de ganhos que o seu cliente espera, quais benefícios que ele está esperando, de que forma você pode surpreender ele. Então, pensar que economias fariam o seu cliente feliz, economizar tempo, trabalho, dinheiro. Quais resultados o seu cliente espera? O que iria além dessas expectativas? É um nível de qualidade, é um serviço muito top, é um polimento de carro que não tem outro na cidade. Ou às vezes menos de alguma coisa, menos é mais. Como as atuais soluções encantam o seu cliente? Então, o que os seus concorrentes faz que o seu cliente já gosta, que o seu cliente já faz? É um produto artesanal, é um atendimento personalizado. Não é ficar ligando para o cliente, é atendimento via WhatsApp. Entender quais soluções encantam seu cliente, como que ele gosta de ser atendido já com as coisas que já existem hoje, tá? O que faria o trabalho ou a vida do seu cliente mais fácil? Suavizar a curva de aprendizado. Então eu vou te ensinar alguns métodos para você aprender mais rápido e ganhar mais dinheiro. Mais serviços, você ter coisas mais atreladas. Então um salão de beleza agora não vai só cortar o cabelo, fazer uma massagem capilar. Tem um suquinho detox, alguma coisa do tipo. Isso deixaria seu cliente mais feliz? A vida dele seria mais fácil se você fizesse isso? Menor custo de propriedade, então você acabar reduzindo o custo para ele de alguma coisa. Você vê, não de propriedade, né, mas de serviços. Você vê alguns clubes, alguns sites que oferecem justamente isso. Você tem 1, 2, 3 milhas, que ele está juntando a galera lá que tem milhas, a galera que quer viajar, e ele quer oferecer um custo menor para o seu cliente viajar. Hotel urbano, tem várias plataformas que trabalham nesse quesito. Que consequências sociais positivas seu cliente deseja? Uma aparência melhor, aumento de poder, status, ter mais amigos, ter convivência. Cara, isso daqui é infinito. Às vezes pode ser um clube de algum hobby. Você tem, por exemplo, a galera que gosta de jogar xadrez. Você promover isso, promover um campeonato. Então, você consegue entender várias facetas do seu cliente quando você começa a mapear essas coisas dessa forma. Então, o que seu cliente está procurando? Design bonito, é garantia. Se eu comprar e estragar, eu posso devolver? Se eu comprar e não gostar, eu posso devolver? Um conteúdo específico ou mais conteúdo? Com que seu cliente sonha? Grandes alívios, conquistas, é a viagem, às vezes falando para o idoso, é ter mais tempo com os netos. Então, entender essas facetas do cliente ajuda você a desenhar a proposta de valor e também os canais de distribuição que a gente vai ver um pouco mais à frente.
que é como você vai chegar até esse cliente com o seu produto ou com o seu marketing, com a sua propaganda, com os seus anúncios. Então é importante fazer esse diagnóstico. Pensa também o que é sucesso e fracasso para o seu cliente. É performance? É custo? O que faria aumentar as chances de adotar uma solução? Vai comprar o meu serviço, vai aumentar a chance. É um custo menor, é menos investimento, é menos risco, é melhor qualidade, é performance, é design, é rapidez, é a entrega. Então, às vezes, você nem compra a melhor pizza da cidade porque demora para vir. Então, você prefere pagar um preço até similar do que seria a melhor pizza, mas que vai vir mais rápido. Não é tão gostosa, mas atende mais rápido. E isso aumenta a minha chance de comprar de determinado estabelecimento e não comprar de outro. Então, depois desse diagnóstico inicial, desse mapeamento que você faz do seu cliente, você precisa de desenhar o seu produto, o seu serviço. Aí você tem aquele conceito todo, né? Pode ser tangível, intangível, aquele negócio todo, mas aí então você vai desenhar o que pode ser um produto, algo físico, ou uma prestação de algum serviço que vai se encaixar dentro daquilo que o seu cliente tem como tarefa, e você vai facilitar a vida dele, você vai aliviar as dores dele, você vai entender os ganhos que ele espera e você vai oferecer isso para ele. Você vai aumentar muito a chance do seu cliente dizer sim para você, em vez de dizer não, ou vou pensar talvez. Então você desenha esse produto e esse serviço, e mais à frente a gente vê algumas características do como você pode classificar ele, tá? Só que aqui você vai começar a listar também quais são os analgésicos, ou seja, o que seu produto e o seu serviço vai oferecer especificamente para aliviar tal dor do seu cliente. E os criadores de ganho, que é o que vai colocar você acima do seu concorrente. Então, é como se fosse um ganhador de pedido. Então, igual o exemplo que eu dei da entrega rápida. Então, o criador de ganho pode ser uma entrega rápida. Às vezes ele gosta sim do sabor, o sabor é um diferencial, mas quase todas as pizzarias têm pizzas boas, mas a entrega é horrível. Ou às vezes é o contrário, né? Às vezes a entrega é muito rápida, mas o produto não é muito bom. Daí você oferece um produto com ingredientes melhores ou um preparo maior, mais recheio, isso ou aquilo. A tarefa então é você listar essas coisas especificamente para você conseguir desenhar essa proposta. Então no quadro dos analgésicos você vai descrever quais dores você está se propondo a eliminar ou aliviar do seu cliente. Aí você se pergunta, você está reduzindo, eliminando emoções negativas, os custos e situações indesejáveis e riscos que seu cliente experimenta ou pode experimentar. Isso pode ser antes dele fazer a tarefa dele, durante ou depois dele estar realizando. Então essa combinação das dores com aquilo que você está ofertando como solução é o que vai fazer a diferença de você utilizar esse canvas, que é o desenho das coisas que vão se entrelaçar, que tem relação. Você pegar, jogar as ideias lá e não conseguir entender como elas estão interrelacionadas, você ainda pode ter um negócio bom, mas ele pode ter um potencial muito maior quando você tem esse encaixe melhor. Daí você vai ter a certeza que você está resolvendo as dores do seu cliente, tá bom? E além disso, você pode ser mais específico e indicar quantas vezes a dor ocorre e a sua intensidade. Então eu estou falando aqui da dor do investimento, ela vai acontecer uma vez por mês. E se eu estiver falando, por exemplo, de um trabalhador que trabalha na área técnica e tem um salário bom. Porque existem salários bons na indústria dentro da área técnica, mas aí o cara não tem tanto conhecimento de finanças e coisas do tipo. Então é uma dor muito grande, porque ele nunca teve contato com aquilo e ele está vendo o poder de compra dele diminuindo. E acontece uma vez por mês. Então quando que você vai ofertar o seu produto, o seu serviço de consultoria financeira? Isso ajuda você a desenhar essas coisas também. E aqui, nesse campo de criadores de ganho, é onde você vai ver como a sua proposta de valor cria ganhos para o seu cliente, como ela vai te colocar acima da concorrência. Vai falar assim, nossa, aquele trabalho é daquela pessoa, é daquela empresa, porque o outro não faz igual. Então, com o objetivo aqui de você superar a expectativa, né?
do seu cliente? O que você vai oferecer para ele como um ou dois grandes criadores de ganho? Às vezes pode ser. A gente vai ver mais para frente, tá bom? A gente vai ver algumas classificações do que a gente pode ofertar como ganho. E com isso você termina esse último bloco desse mapeamento. E o próximo passo, então, é você verificar se estão corretas aí para você encontrar o seu encaixe perfeito com as necessidades do seu cliente, do seu mercado. Então vamos ver agora essas classificações de como eu posso desenhar uma proposta de valor.